Bom dia, paz e graça a todo o povo de Alenquer e por onde passar esse vídeo, em nome de Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, hoje quero falar sobre o livro de 1 Coríntios 7, 9 em diante, aonde fala que Paulo falando sobre casamento. Todos nós devemos nos casar, formar uma união diante de Deus e dos homens dessa terra. E Paulo disse: aquele que vive abrasado, case-se. Não diz eu, mas sim, ó Senhor, case-se, para que viva bem diante da face do Senhor. Porque tem muita gente por aí falando que todos aqueles que estão junto pode ceiar, pode se batizar, pode participar da igreja em tudo. Mentira. É mentira. É enganação. É pessoas que não estão lendo a Bíblia direito. Eu não sei se é inocência ou é falta de conhecimento dentro da Bíblia, ou é porque são falsos mesmo, falsos profetas. Porque a Bíblia, ela é muito clara e as palavras dela se revelam por ela mesmo para nós. A Bíblia diz que case-se e não viva abrasado, não viva junto. Case-se, Paulo ainda disse mais, não eu, mas o Senhor o diz, case-se. Nós vamos para o livro de Efésios 5, 3 em diante, fala sobre adultério, sobre fornicação. A Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no céu. Os fornicários não entrarão no céu. Então, se é para viver abrasado junto, case-se para que viva bem diante de Deus e você possa ter salvação, vida eterna. Gente, a fornicação trata-se de uma pessoa que vive junta com a outra. A prostituição já é diferente. A prostituição são pessoas que se prostituem com qualquer outra pessoa. Chama-se meretriz, que ela se prostitui com uns, com outros. O adultério, gente, já é um pecado mais sério, que exige muito de cada um que erre dessa maneira. Exige muito para que a pessoa se arrependa muito, para que possa ser salva. Porque o adultério, gente, é aquelas pessoas que são casados. O homem que deixa sua mulher, a mulher que deixa seu marido para viver com outro. Isso chama-se adultério, mas é para aqueles que são casados, não é para aqueles que vivem junto, não. É para aqueles que são casados. É o adultério. Deixou o primeiro amor, a primeira fé. Viu? Então, Jesus disse: volte ao primeiro amor. Viu? A Bíblia diz que todo homem deve se saciar nos peitos de suas gazelas, da sua gazela. Sabe por quê? Para não estar pulando de gazela em gazela, mulher, né? De mulher em mulher. Porque muitos arrumam desculpa dentro da Bíblia para cobrir os seus pecados. Mas Deus está te olhando, rapaz. Deus está te olhando, mulher. Você não pode fugir para canto nenhum da vista de Deus. Se tu subires o céu, Ele está lá. Se tu desceres o abismo, Ele te pega com a mão. Se tu te esconderes as profundezas do mar, Ele manda uma cobra te morder para morrer, viu? Não tem por onde ninguém se esconder do olhar de Deus, e Deus não tratará o culpado pelo inocente, nem o inocente pelo culpado. Porque hoje muitos estão usando a Bíblia para escarnecer, para cobrir os seus defeitos.
enquanto deveriam tomar vergonha na cara, que eu sei que errar é humano, mas se você errou, volte atrás, peça perdão, se humilhe diante de Deus, porque Deus quer ver isso de nós, que nós se humilhe, que nós peça perdão, que nós reconheça o nosso pecado, que nós reconheça que Ele é Deus, que nós reconheça que Ele morreu por nós e ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai para perdoar os nossos pecados. Lembra, filho, se tu errares, lembra que tem um advogado perante o Pai, que está lá para interceder pela nossa vida e perdoar nossos pecados. Lembra-te, se tu lembrar disso, tu te salvará. Mas se não lembrar e continuar no ato do pecado, querendo encobrir, assim como Eva disse para Adão, disse para Deus, não foi eu que pequei, não foi eu, foi a cobra que me deu a maçã. Aí Adão disse, não, Senhor, eu não pequei, mas a mulher que tu me deu, ela me deu da maçã e fez eu pecar, transgredir as tuas leis. Então sempre é alguém querendo jogar a culpa em alguém. Você não pode fazer isso. Você tem que reconhecer que você está errado, que você está errando, voltar atrás, pedir perdão para Deus, pedir perdão para quem você errou, e aí você recebe graça de novo, viu? Recebe perdão para salvação. Mas a Bíblia é muito clara. Os fornicários não entrarão no céu, gente. Se você não parar com essa arrumação, continuar nesse ato de pecado até Jesus vir ou até você morrer, você já sabe para o lugar que você vai. Se você for adúltero e continuar no adultério, você já sabe para o lugar que você vai se você morrer com esses pecados. Se você vive na prostituição, se você não parar com isso, você sabe o lugar para onde você vai. Então Jesus, lembre-se que Jesus veio para perdoar pecado. Basta que você reconheça os seus pecados, as suas transgressões, e voltar atrás, e pedir perdão a Deus em nome de Jesus, e serás perdoado, porque Jesus, todos os pecados Ele perdoa. Mas Ele quer ver o teu arrependimento. Arrepende-te antes que seja tarde, antes que a noite venha, antes que Jesus venha para ajustar a conta contigo, viu? Portanto, tem muita gente aí pregando que junto pode cear. Não faça isso. Leia a Bíblia, olha, está lá no Coríntios 7. Leia a Bíblia. Está lá em Efésios 5, de 3 em diante, está falando sobre tudo isso. Ganância, tudo isso, arrogância, concupiscência dos olhos, da carne. Gente, Deus quer que nós seja puro, que nós seja verdadeiro, que nós seja honesto com Ele e com o povo, com nossos irmãos aqui na terra. Porque se você pensa que está enganando a Deus, você está se enganando e sendo enganado pelo diabo. É ele que engana, viu? Deus não engana ninguém, mas o diabo engana. Tem até gente dizendo que Deus é culpado porque alguém sofre nesse mundo. Sofre por quê? Por causa da sua decisão que você toma errada. As crianças sofrem porque não tem culpa por causa do seu pecado. O seu pecado passa por seu filho, por seu neto, por seu bisneto, por seu teteraneto. O seu pecado vai até a 4ª geração. A sua bênção vai até a 4ª geração. Então faça coisa para ser abençoado. Leia a Bíblia, medite nela dia e noite. Arrependa-se dos seus pecados. Seja obediente às palavras do Senhor. Não se esconda na capa, porque Deus te acha. E na hora que Deus fazer a justiça, você vai sofrer tanto. Você vai sofrer tanto que você não sabe o tanto que você vai sofrer. Porque aqueles que amam o mundo são inimigos de Deus. E aquele que ama Deus é inimigo do mundo. Portanto, trate de mudar. Se arrependa dos seus pecados. Volte atrás. Pare de ser fornicário. Pare de adulterar. Pare de se prostituir. Pare de roubar. Pare de mentir. Pare de enganar os outros. Pare de falar mal da vida dos outros. Porque senão você não entrará no céu. Viu? Você só entra no céu se tiver santidade, porque lá não entra pecado.
todo pecado ficará na terra,